Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Lucas 1:5. Vamos ler então. Amém? Quem está aqui encontrou? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: existiu no tempo de Herodes, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Versículo 6 agora, vamos ler juntos. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Versículo 20. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste na minha palavra, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falavam por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Pai, esta é a tua palavra, que o Senhor fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a fé aqui de alguns, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, consolida, confirma a fé, ó Deus, de outros, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Mais de Deus, né? Sempre que a gente busca mais de Deus, nós vamos ter mais de Deus. Se eu buscar um tantinho assim, eu vou ter um tantinho assim. Se eu buscar mais, eu vou ter mais conhecimento, mais presença, mais revelação, mais discernimento, mais respostas de oração. No versículo 18, Zacarias ele deu uma resposta àquilo que o anjo tinha dito para ele. E eu vou ler agora na NVT, está escrito: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Zacarias fez uma pergunta, ele ora,
finalmente vem a resposta. Deus vai lá e fala: olha, eu vou fazer isso na sua vida, vai nascer, sua mulher vai ter filho. Deus não está preocupado se ela era estéril, se não era, com a idade que eles tinham. Deus falou, está falado. Então Deus fala com ele, e agora ele vem com essa pergunta e fala: como é que eu posso ter certeza de que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha mulher também é de idade avançada, e agora como é que eu vou fazer? Isso está no versículo 18. Sabe o que acontece? Às vezes nós fazemos como Zacarias, nós olhamos para a circunstância e não cremos naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já fez. Então nessa noite eu quero convidar você a tirar os seus olhos das circunstâncias. Não é que a gente não vai ver, não vai saber o que está acontecendo, a gente até precisa saber, mas o nosso foco, o nosso alvo, não vai ser na circunstância, mas sim naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou. Zacarias estava sendo tentado a olhar para as circunstâncias. Há vários tipos de tentações, vários tipos. Nós somos tentados de diversas formas, um só é o tentador, e não é Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele a ninguém tenta. Um só é o tentador, mas ele nos tenta de diversas maneiras, atacando nossas fragilidades. Somos pessoas, somos frágeis, temos fragilidades, vamos nos fortalecendo, é verdade, mas temos fragilidades, e ele ataca a nossa fragilidade. Então agora, ele estava sendo tentado a olhar o quê? Para a circunstância. Qual que era a circunstância dele? Já tinha orado tanto tempo, e ali Deus agora fala que vai dar a vitória para ele, mas ele olhou para a circunstância dizendo: olha, eu não tenho condição mais, porque eu já sou velho em idade. A minha esposa também já é velha, não é igual lá o Trump lá que casou com uma novinha. Eu acho que ele falaria assim: eu já sou velho, mas a minha atual esposa, tanto assim. Não era o caso de Zacarias, ele era velho e a esposa dele também. Então ele coloca agora um problema para Deus agir na vida dele, porque ele olha para a circunstância. E às vezes nós olhamos também para a circunstância e aí causamos um problema para Deus agir, porque a gente limita a Deus diminuindo a nossa fé nele. E nós que somos crentes em Jesus, nós somos chamados para olhar para as promessas de Deus sem duvidar. Nós somos chamados a olhar para o Senhor Jesus, para aquilo que Ele já nos falou, para aquilo que Ele vai nos falar, sem olhar para trás. Eu lembro aqui da mulher de Ló, ela olhou para trás. Deus ouve a oração de Abraão, a insistência de Abraão para salvar Ló e sua família, incluir a sua esposa. Deus não quer salvar uma pessoa na nossa casa, Ele quer salvar toda a nossa família. Então Ló era que tinha compromisso com Abraão, era Abraão que tinha compromisso com Ló, seu sobrinho. Mas Deus então ouve a oração dele, vai lá e salva a mulher, salva os filhos. Mas na caminhada a mulher de Ló, ela olha para trás, ela cedeu à tentação e ali ela ficou, ali ela pereceu, ali ela virou uma estátua de sal. Então nós não fomos chamados para olhar para trás, nós não fomos chamados para focar nos obstáculos. Saber que Ele existe é muito bom, porque aí nós vamos orar, às vezes nós vamos jejuar, às vezes nós vamos decidir. Porque sem decisão não adianta oração e muito menos jejum. Tem que haver uma decisão na nossa vida. Mas nós somos chamados a olhar para aquele que pode nos impulsionar, nos salvar, nos curar, nos libertar, fazer o novo, e outro nome não há. É só Jesus. É para Ele que nós vamos olhar. Mas a gente olha para nós, a gente olha para o nosso bolso, que às vezes não tem, para a nossa condição, que a gente não tem às vezes. Olhamos para as feridas, olhamos para as situações, mas nós temos que tirar os olhos disso para poder vencer e olhar para aquele que nos chama. Só há um que nos chama, é Ele, o poderoso, aquele que crê que nós vamos viver uma nova história. Aí o que eu preciso fazer então? Eu preciso olhar para o Senhor. Pedro fez isso. Quando Jesus aparece lá, naquela água, andando sobre as águas, então Pedro desafia e fala: se for o Senhor mesmo, eu quero ir aí. Corajoso Pedro, ele vai, ele anda sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Jesus, aí ele afunda. Porque quando a gente tira o olho de Jesus, nós vamos olhar como Pedro olhou. Ele olhou para o mar, olhou para a fúria,
olhou para o vento. E quando a gente olha para o vento, olha, até barulho ele faz, está cantando lá na curva. Um dia desse, acho que foi sexta para sábado, parece que teve um tiroteio aqui no bairro. Não era um tiroteio, acho que uma pessoa passou atirando, alguma coisa assim. Eu ouvi uns 10 tiros, eu estava bem acordado, era 2 e pouca da manhã, esperando meu horário das 3, e aí pá, 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 pá. Então a gente não pode olhar para o barulho do vento, nós não podemos olhar para o mar. Ele olhou, e aí quando ele olha, ele o que? Ele afundou. Ele deve ter pensado, o que? Eu estou sobre o mar, eu não tenho condição para isso, andar sobre essas águas, eu vou ser tragado. E aí quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. O bacana é que o Senhor estava tão pertinho dele, que foi lá e estendeu os braços, e ali tomou Pedro, e os dois entraram dentro do barco novamente. Então eu não posso olhar para o mar, eu não posso olhar para o vento. Pedro estava no lugar certo com Jesus, no caminho certo, mas ele teve uma atitude errada, porque ele deixou de olhar para Jesus. Eu posso estar no caminho certo, na palavra certa, no local certo, mas se eu não olhar para Jesus, vou fazer igual Pedro, eu vou afundar, mesmo estando no local certo, na hora certa, no caminho certo. Então, eu sou chamado, desafiado a olhar para o Senhor. Se eu não olhar para Ele, já era, mas se eu ficar nele, se eu buscar a palavra dEle, se eu ficar atento no que Ele já me disse, no que Ele vai me dizer, eu não vou perder aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para você. Amém? Agora são 2 atitudes: tirar os olhos das circunstâncias e crer na promessa de Deus. Não adianta só eu tirar os olhos, eu tenho que crer. Crer que Deus vai fazer o que Ele falou que vai fazer. Não é o que a gente pediu para Ele fazer, não é o que a gente quer, é o que Ele disse. E se Ele não disse nada, nós vamos orar e esperar até Ele falar alguma coisa, porque eu não posso me convencer que não há nada para mim, que não há uma promessa, não há um projeto, que eu não sou útil. Eu não posso me convencer disso. Isso é mentira, isso é errado, isso é engano. Então, se eu não sei, eu tenho que orar: Senhor, o Senhor já falou e não escutei? O Senhor já me mostrou e eu não vi? Ou por acaso eu estou no tempo de uma espera onde o Senhor vai me falar? Mas eu vou ficar firme até eu escutar, até eu ver, porque não há uma pessoa sequer que não tenha uma promessa para ela. Aí nós vamos o quê? Perseverar, crer que há algo de Deus para a nossa vida. Abre lá em Gênesis 39, no versículo 7, nós vamos ver uma pessoa convicta, nós vamos ver uma pessoa que ele não duvidou, que ele não olhou para trás, mas aqui, se ele tivesse olhado para a circunstância, ele teria caído, ele teria perdido, ele teria deixado tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida, mas ele não fez. Então é um exemplo que nós temos que seguir. Gênesis 39, no versículo 7, aleluia, para você marcar aí, se você não marcou, para você colocar lá no lugar mais visível. Eu não tenho exemplo para seguir. Temos sim. Gênesis 39, versículo 7, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e fez uma proposta para ele, e nessa proposta ela falou: deita-te comigo. E se ele tivesse seguido, se ele tivesse ouvido, se ele tivesse se encantado com isso, ele tinha perdido tudo o que Deus tinha planejado para a sua vida. Imagina, ele escravo, ele longe de casa, ele injuriado, injustiçado, chateado, os irmãos tinham vendido, talvez ele nunca mais iria ver o seu pai, a sua mãe. Ele tinha todos os motivos do mundo para falar: eu sou um perdedor, porque me fizeram tanta promessa e agora eu estou escravo num lugar longe, aonde ninguém tem atenção para comigo, aonde ninguém me vê, aonde ninguém me nota, e finalmente alguém me notou, e não é qualquer pessoa, é uma mulher poderosa, ela tem dinheiro, eu já conquistei a confiança do marido dela, então essa proposta é para mim, e se der errado mesmo, já deu até agora, porque eu perdi minha família, eu perdi meus pais, meus irmãos me odeiam, eu não tenho mais promessa na minha vida, então eu vou ceder, eu vou olhar para a circunstância, eu vou dizer sim para esse negócio. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso, porque no versículo seguinte diz que ele recusou.
No 8 fala, porém José recusou. E ele falou, aqui não, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Aqui não, porque não me interessa se você está me notando, interessa que Deus me ama, que Ele me nota, que Ele me valoriza, que Ele tem um sonho para mim. E eu tenho que ter cuidado, porque às vezes algumas carências nas nossas vidas nos faz dar atenção para algumas coisas que chegam e que não são de Deus. Algumas coisas que chegam aos nossos ouvidos que não são de Deus, que chegam ao nosso coração, alguns elogios, algumas propostas. É por isso que nós temos que estar conectados. É por isso que nós não podemos abandonar a fé, porque não é questão de sair da igreja, eu posso entrar na igreja sem fé. Eu não posso abandonar a palavra, a direção de Deus, eu não posso cair numa rotina espiritual, como nós já falamos aqui. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que estar aquecido. Termina uma oração, entra na outra, termina um jejum, entra no outro, termina uma semana, entra na outra, termina um capítulo, começa outro, termina um livro, busca outro, aprender um louvor, busca outro. É tanto louvor novo que a gente fica até meio perdido, mas é tão bom ver esses meninos, a música nem apareceu, está na estreia ainda, e eles já sabem que dia que vai chegar, que dia, que minuto, que segundo que vai estrear, já quer colocar aqui, sabe por quê? Porque eles estão querendo mais de Deus, e nós também precisamos andar nesse pique, para não esquecer daquilo que é promessa, para não esquecer daquilo que é a vontade de Deus. José, ele recusou, ele ficou firme, e aquele que está firme é aquele que identifica quando o negócio não é de Deus, é laço. Sabe, o diabo ele prepara um banquete bem parecido com aquilo que a gente gosta, bem parecido com aquilo que a gente quer, bem parecido com a vontade de Deus, mas só parece, é um caminho que parece, mas não é. Mas se nós estivermos conectados, nós iremos perceber que é laço do diabo, e se for laço, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Tem mais alguém aqui que pensa assim, que vigia assim, que ora assim, que crê que Deus está guardando, mas cabe a nossa parte de vigiar, de negar, de recusar, é a prova. Sabe, eu não posso falar que essa mulher foi usada só pelo diabo, não, ela pode ter sido usada por Deus também. Eu vou permitir que o diabo faça uma proposta para José, para ele ver o tanto que ele está firme, para ele ver que ele vai ter que recusar algumas coisas para viver as minhas. E assim Deus faz conosco. Quantas oportunidades de sim e de não que a gente já teve na nossa vida. Quantas oportunidades para abandonar tudo. Quantas oportunidades para viver uma vida não autêntica na presença de Deus, mas nós iremos recusar, como José recusou, para viver a vontade de Deus para a nossa vida. Aí eu tenho que ter firmeza, eu tenho que estar junto, eu tenho que buscar, eu não posso ficar só, eu não posso dar ouvidos e nem olhar para as circunstâncias. A circunstância de Zacarias era a idade avançada, dele e da mulher dele. A circunstância de José era essa mulher que apareceu valorizando, olhando, elogiando, falando tanta coisa ali no ouvido dele. Mas será qual é a nossa circunstância? Para Pedro foi o mar, a fúria do mar, o vento. Será que nós temos olhado também para alguma circunstância? Será que a gente tem deixado essa circunstância maior do que o poder de Deus na nossa vida? Será que a gente tem concentrado naquilo que não é do Senhor, falando, meu Deus, isso aí vai me parar, isso aí eu não consigo vencer, isso aí é muito forte para mim, eu não consigo passar, não, eu quero viver Deus, mas eu também quero viver isso aqui. Será que a gente tem olhado para a circunstância? E aí eu tenho que pensar, eu tenho que tirar meus olhos dessa circunstância. Eu tenho que, se é alguma coisa que eu estou colocando amor e dedicação, e é um trem que me tira de Deus, eu tenho que tirar meus olhos. Se é algo forte, vem contra a gente, é um obstáculo, um negócio enorme, eu também tenho que tirar os olhos e colocar os meus olhos em Jesus, porque senão nós não iremos conseguir alcançar. Mas com Ele é impossível não alcançar. A palavra de Deus diz que não há impossíveis em todas as suas promessas, mas como Zacarias nós temos que esperar o dia, a hora, o momento, o segundo, mas não é esperar de ficar aqui sentado, é esperar de ter a esperança, de andar, de ir, mas dentro daquilo que Deus falou, dentro daquilo que Deus mostrou.
aí sim nós vamos conseguir chegar lá. E às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa ou sonha, e às vezes tem tudo a ver com aquilo que a gente pensa ou sonha. Imagina você está orando para ter o filho, você é estéril, né? E aí você está orando, tem tempos, aí você está servindo a Deus, mesmo com a coisa não está ajustada, mas você está firme. E daí o anjo aparece, daí Jesus te dá um sonho, daí alguém prega, daí o Espírito Santo testifica e fala, Aí o que a gente tem que fazer? Meu Deus, obrigado, o Senhor respondeu. Eu não posso duvidar, tem o tempo, tem a hora, tem o minuto, tem o segundo. Tinha a ver, a resposta tinha a ver com o que Zacarias e Isabel esperavam. Mas às vezes a resposta de Deus não tem a ver com o que a gente espera. E mesmo assim eu vou ter que dizer, Senhor, o Senhor sabe. Senhor, é melhor para o Senhor o teu plano do que o meu plano. O plano do Senhor é melhor, eu vou te adorar até o final mesmo assim. Porque o Senhor é Deus independente. Se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, a gente canta isso aqui. Se o Senhor curar, se o Senhor não curar, o Senhor é Deus na minha vida e eu te amo mesmo assim. Então Zacarias ele fez uma pergunta, como posso ter certeza de que isso acontecerá? E eu então trouxe 6 respostas para essa pergunta. Talvez você está assim também, como é que isso vai acontecer na minha vida? Aí eu tenho orado, buscado, eu sei que a palavra diz isso, mas como que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Eu fico pensando nos meninos de 12, 13, 14, 15, 16. Tem uma pancada de coisa para viver, né? E aí como é que vai acontecer? Surge uma dúvida, surge, né? A gente sabe que surge, a gente está lá no meio deles, conversa, escuta, percebe, tem sonhos, Deus mostra, mas aí então nós também temos que pensar nas respostas. E a primeira resposta está em Lucas 1,19. Vamos para lá, Lucas 1,19. Como é que isso acontece? Pastor fica orando comigo para me esperar o tempo certo, que Deus vai preparar, porque Ele vai me dar, mas não sei quando, não sei como, parece que não vai acontecer nada. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou saber disso? Então, essa pergunta não pode ser assim algo para trazer dúvida no nosso coração. Então, Deus tem trago o que é a resposta. A primeira resposta está aqui em Lucas 1, no versículo 19, no diálogo de Zacarias com o anjo. Lucas 1,19, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, estou lá juntinho com o Todo-Poderoso, e eu fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Sabe qual é o primeiro ponto aqui, a primeira resposta? Quando a sua base é o que Deus diz. Como é que eu sei que a promessa de Deus, o que Ele reservou no céu, está desenhado para a vida do Arthur, vai acontecer? Quando a sua base de vida, a sua estrutura, a sua caminhada, a sua jornada, é a palavra. O anjo falou, eu tenho algo para te dizer da parte de Deus, eu quero falar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Porque se eu não andar na palavra, não vai acontecer o que Deus prometeu. Não vai acontecer o que você nem sabe, mas está desenhado no coração dele. Eu tenho que andar debaixo de uma palavra dele para a minha vida. Então como que eu sei que vai acontecer? Quando eu construo, quando eu ando dentro de uma palavra liberada por ele. Quando eu pego e leio e falo, essa palavra é para mim, no dia a dia, eu já estou construindo, colocando tijolo, indo de acordo com o sonho dele, mas tem que ter uma palavra, eu tenho que estar debaixo da palavra. Se eu andar diferente, aí vai dar tudo errado. Não tem como caminhar rumo à promessa de Deus sem ser pela palavra de Deus. Deus manda eu descer, eu subo. Deus manda subir, eu desço. Deus manda eu andar, eu paro. Deus manda eu parar, eu ando. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não tem jeito, é impossível. Como que Deus vai me abençoar se eu andar ao contrário da palavra nas áreas todas da minha vida? Eu faço tudo, mas não honro meu pai e minha mãe, então já era, já não vai dar. Eu faço tudo, mas eu não estou obedecendo nessa área, então eu tenho que construir a minha vida com base na palavra. Aí vai dar certo, aí o sonho virá sobre a casa, família, profissão, ministério, sobre a pessoa reservada do céu. Quando é o caso, quando eu estou buscando, quando Deus me falou, eu vou construir uma família, não é com a pessoa que você quer, é com a pessoa que Deus desenhou, escreveu, planejou, senão vai dar errado.
Aí, como que eu sei que vai acontecer? Quando eu tenho uma palavra. E aí a gente vai perseguindo essas palavras, dia após dia. Deus manda você ir, você vai. Deus manda você parar, você para. Deus manda você agir, você age. Deus manda ler, você lê. Deus manda crer, você crê. Deus manda você orar, você ora. Aí você vai andando e vai percebendo. Pelo menos comigo é assim. Quando eu estou buscando algo, uma resposta, eu não sei o que fazer. Então eu vou para onde? As pistas que Deus vai me dar. Se eu não tenho pista nenhuma, eu tenho que ficar na palavra que eu já tenho da parte dele. A última vez que ele me falou isso, então ele não mudou ainda, é a mesma coisa. Eu vou seguir, então eu tenho que construir educação dos meus filhos, meu relacionamento, a minha vida, tem que estar aqui na palavra. Então a questão não é apenas ler a Bíblia, não é apenas ler, é ler sabendo que ela é viva e eficaz, como está em Hebreus 4:12. Viva e eficaz, ela funciona, ela é para mim. Você está lendo ali, a leitura agora é Gênesis, né? Quem está lendo com a Eliane? Gênesis. Então você lê aquele capítulo que não está solto não, Deus está falando alguma coisa, é para você, é para mim o negócio, Deus está falando comigo, é uma carta pessoal. Você lê a história de José, não é só a história de José, Deus está falando alguma coisa com a minha vida, não é só sobre Zacarias e Isabel, é sobre a minha vida, ali tem um negócio para mim, então eu tenho que andar na palavra e vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Olha o versículo 13, Lucas 1, no versículo 13, veja bem, o 13 vem antes do 19, não é verdade? Então antes dele falar em 18, ele já tinha falado em 13. Antes dele falar em 18, ele tinha falado em 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Ah, meu Deus! Ele já tinha falado. Deus já tinha falado antes daquela pergunta de Zacarias: como é que eu vou saber disso, como é que isso vai acontecer, eu sou velho, e isso é obstáculo, e não tem nada a ver, não vai dar. Então sabe quando a gente insiste em sacrificar, sendo que Jesus já falou que está consumado? Deus já deu, Deus já falou, eu tocar não vai acontecer, eu não acredito, como é que é? Eu não tenho essa cara, eu não tenho esse estilo, eu não tenho essa roupa, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse carro. Deus não está limitado a essas coisas. Então se Zacarias tivesse pegado lá no 13, ele não precisaria fazer a pergunta do 18, mas ele fez. Deus sabe, né, que nós somos limitados. Ele fez, Deus não brigou com ele, continuou explicando para ele, tintim por tintim, como é que ia fazer. Porque quando Deus tem, mas eu preciso de escutar. A base é o quê? É a palavra dele. Então Zacarias, ele tinha ouvido já o que Deus ia fazer. Deus falou com ele: meu filho, eu tenho escutado você, eu vou fazer na sua vida. E ele ficou: mas como é que vai ser? Porque eu já sou velho, e tal, e tal, e tal. E Deus, com toda a paciência, colocou ali para ele: olha, vou fazer na sua vida. Tire os olhos da circunstância. Tire os olhos das circunstâncias. Está muito ruim, então está perto de ficar muito bom. Está perto de ficar muito bom. E se eu não pensar assim, vai dar errado, mas eu tenho que andar assim também, aquecido, buscando a Deus, sem parar, sem vacilar, como está na palavra dele. Então a primeira resposta é essa: quando a sua base, quando a minha base é o que Deus diz. A segunda resposta está em Lucas 1, no versículo 20. Lucas 1, 20, amém? Tem alguém aqui? Glória a Deus, aleluia, né? Em casa também, né, Paulinho? Lucas 1, 20, a segunda resposta, o segundo ponto, está aqui escrito: todavia, tem uns detalhes, gente, com Deus tem detalhe demais, mas calma, que o Espírito Santo é esse que nos ajuda a nos atentar nos detalhes. Muitas são as dispersações, mas nós vamos ficar aqui firme no detalhe. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Qual é a segunda resposta? Quando você ouve a promessa e considera os detalhes a serem seguidos, que a levem a ele mesmo, mesmo que não entenda. Vou repetir. Está escrito aqui: quando você ouve a promessa e considera os detalhes a serem seguidos, que a levem
a Ele, levem a promessa, mesmo que não entenda. Mesmo que você não entendeu nada do que Deus falou, mas você considera os detalhes de como chegar até lá, então eu tenho que atentar aos detalhes. Deus falou, eu vou te dar isso, vou fazer isso na sua vida, vou te levantar para isso, eu vou te dar isso, eu vou te abençoar, vou te fortalecer, eu vou cuidar da sua casa, vou salvar isso. Deus está falando. Agora tem os detalhes. Ele falou assim, Zacarias, você vai precisar nessa situação específica ficar mudo, você não vai falar nada, até o dia que vai se cumprir. Era o quê? Era um detalhe. Lá em João 13:7 está escrito assim, ó, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Sabe de onde veio esse contexto? Quando Jesus foi ali fazer aquele momento de lavar os pés dos discípulos. Pedro falou assim, não estou entendendo nada, como assim que o Senhor vai lavar o meu pé? Aí Jesus vira para todos e fala, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender, quando você tiver que servir como eu estou servindo você aqui. Então às vezes nós não entendemos, não está claro, como assim que eu não vou poder contar um negócio que eu orei há tanto tempo? Como assim que eu não vou postar nada? Como assim que eu vou ficar fora do ar? Como assim? Se Deus falar, obedece mesmo se você não entender. É o detalhe que falta para chegar lá. O caminho de Deus não é o nosso, é tão diferente. Mas aí eu não posso olhar para a circunstância, eu tenho que atentar aos detalhes. Para isso eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me desintoxicar de tanto trem que existe aqui fora. Experimenta desintoxicar, você vai ficar muito mais cheio de Deus, vai depender muito mais dEle, vai depender e vai ter mais de Deus na sua vida. Quando você lê, você não vai aguentar aquela palavra, você vai ver que é para você, você vai ter um troço lá dentro, mas calma, você vai sobreviver, se tem uma promessa, não é assim? Então eu preciso atentar para isso, não fique só na promessa, preste atenção nas entrelinhas. Os pequenos passos nos levam aos grandes. Os pequenos passos nos levam a um lugar, mas não é qualquer lugar que eu tenho que ir para o lugar que Ele escolheu, para o projeto que Ele tem para mim daqui a algum tempo. Permanecer, nós cantamos aqui, o meu anseio, a minha vontade é permanecer, então tem que ser tanta a ponto de viver a vontade de Deus, senão eu não vou conseguir viver. Então não pare de caminhar, prossiga. E outra coisa, não está demorando. Deus tem tudo na hora certa. Ele falou, olha, vai ter o tempo, até chegar lá, vai se cumprir, vai ter o tempo. Deus não precisava nem contar para ele, não precisava. Certamente que Deus contou porque quis contar, porque Deus já sabia que teria o tempo, Deus já sabia porque precisava de João Batista nascer, para preparar o caminho para o Senhor Jesus, negócio todo traçado lá no céu, e Zacarias e Isabel inocente cá. Assim é com a gente. Deus já traçou um montão de coisa, e nós estamos aqui inocentes, e o Espírito Santo nos guia às verdades de Deus, e quando Ele quiser, Ele nos conta, ou a gente vai andando assim e vai vendo logo, ou Ele nos conta antes. Por que Ele nos conta antes? Porque às vezes Ele sabe que se a gente não ficar sabendo, a gente vai dar um passo para fora, então Ele já conta que é para mim ficar no lugar, na posição. O dia que o mar ficar furioso, você, meu Deus, mas isso não vai me incomodar, sabe por quê? Porque Deus já me falou o que vai acontecer. Ele já me mostrou, já me deu um sonho, já me deu uma palavra, e isso é só uma circunstância. Eu estou firme no que Deus me falou, e não no que eu estou vendo, porque a fé não tem nada a ver com ver, embora a gente quer ver, é do homem, é da carne, é da nossa limitação, né? Nós somos muito limitados, mas Deus não. Ele é ilimitado. Então eu tenho que entender isso, olha, preste atenção nos detalhes. Acorde, durma, mas fica sempre conectado no que Deus está falando, no que Ele está fazendo. Não pare de orar, mantenha sua lista de oração lá. Faça como esse casal que orou, até receber a promessa de Deus. Terceira resposta está no versículo 21. Versículo 21. Lucas 1, 21, glória a Deus. Nós vimos que a primeira é, quando a sua base é o que Deus diz. Esquenta a cabeça que os outros falam, não. A sua base tem que ser o que Deus diz, mas se Deus usar alguém, você sabe, a palavra de Deus na boca de tal pessoa. Número 2, quando você ouve a promessa e considera os detalhes.
E número 3 está aqui, versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. O povo estava esperando a Zacarias, e admirava, eles ficavam bobos, babacados, do tanto que Zacarias demorava lá no santuário, na igreja, na presença de Deus. Sabe qual é a terceira resposta aqui? Quando você observa que você tem demorado mais na presença de Deus. Como é que eu sei que a promessa de Deus vai acontecer na minha vida? Quando você para, pensa, eu tenho demorado, gastado mais tempo com Jesus. Antes eu louvava um pouquinho, agora estou louvando mais. Eu orava um pouquinho, estou orando mais. Eu não tenho pressa de ir embora do meu tempo com Deus, da minha leitura. Eu até tenho que ir, porque é o trabalho, é a correria, tem que fazer alguma coisa, tem. Meu Deus, é uma loucura. Mas aí você nem quer, por quê? Porque você tem demorado mais, você tem buscado mais, você está mais com Ele, independente do que Ele vai fazer. Então isso é um sinal de que aquilo que Ele tem para te dar vai acontecer, que você está no caminho certo. Imagina que Deus vai me dar alguma coisa, se nem Ele eu quero, se nem Ele eu busco, se nem Ele eu considero, não tem como, não tem jeito, é impossível, Ele não vai fazer, eu sou pai, eu também não vou fazer isso para os meus filhos. Mas quando eu paro e eu penso, eu tenho demorado mais na presença de Deus do que antes. Eu já não tenho mais pressa, porque eu sei que a minha vida está nas mãos dEle. Eu sei que eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. Como é bom louvar, como é bom ler, como é bom tirar aquele tempinho ali em casa e buscar a Deus. Como é bom tirar um tempo e ir lá para a igreja. Como é bom, eu estou demorando mais, eu vou orar. Eu tenho que até parar mais rápido, porque o horário não me permite, mas eu não quero nem parar, eu quero orar mais, eu quero falar mais com Deus. Tem hora que até perde alguma coisa que está acontecendo no mundo aí fora. Por quê? Porque está buscando mais a Deus. Não é um sinal. E não há outro lugar, somente há um lugar, não há outro lugar. Como que a gente vai conseguir encontrar o que Deus tem neste lugar? Qual lugar? Na presença de Deus. Qual lugar? Debaixo da promessa de Deus. Qual lugar? Debaixo da palavra de Deus. Qual lugar? Nesse lugar que a circunstância não vai influenciar, que as pessoas não vão te dominar, que você não vai sair. Nesse lugar, esse lugar que jorra dentro de mim, de você. Então eu quero que você preste atenção nessa letra, que você que está aqui, fique de pé para nós cantarmos juntos, e você vai declarar para Deus: há um lugar, esse lugar é em Ti, Senhor. Esse lugar em Ti não tem como eu fugir. Eu quero sim, meu desejo é permanecer no Senhor, porque eu sei que há um lugar. Esse lugar é Jesus, é o lugar que eu vou receber o que Ele tem para a minha vida, o que está desenhado no céu. Esse lugar de descanso, esse lugar que eu quero. Aqui ninguém me influencia, aqui eu vou escutar a Sua voz. É o lugar de devocional, é o lugar de busca, é o lugar de palavra, é o lugar do mover, é o lugar do fogo de Deus. Então louve a Ele e declare que você vai permanecer, que você vai ficar nesse lugar, que não há outro, não há outro, não há outro lugar. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar onde há vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor, só em Ti. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. E esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. E é tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. Jesus. Esse lugar é em Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, só em Ti. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Demora mais na minha presença, Ele está dizendo para você. Demora mais a me buscar. Não corra, não fuja de mim. Me busque mais, eu vou te dar mais. Me busque mais, eu vou te dar mais. Persevere mais, porque o que é seu está comigo. Compre de mim ouro puro, ouro refinado. Sou eu que tenho para te dar. O lugar onde você quer chegar, só eu posso te dar. O lugar onde você quer chegar, só eu posso te colocar. Para a minha glória, para a minha glória. Para que você possa viver os meus sonhos, você precisa permanecer na minha presença, no meu reino, debaixo das minhas leis, debaixo dos meus estatutos, debaixo das minhas ordenanças, com amor, com alegria, com o coração puro. Então deixa eu te limpar, deixa eu te limpar, porque aonde você vai estar, só os limpos poderão chegar, só os limpos poderão chegar. Mas eu quero te limpar, e neste lugar, é na minha presença onde haverá paz para você prosseguir. Aonde haverá paz, aonde haverá constância, aonde você vai ser influenciado por mim e não pelas pessoas, aonde você vai ouvir a voz do Espírito ministrar a sua vida. Há um lugar, esse lugar está em mim, diz o Senhor. Esse lugar está em mim. Esse lugar não está na riqueza. Esse lugar não está na política, não está na economia. Esse lugar não está na profissão. Esse lugar
não está em nenhuma cidade deste mundo. Esse lugar está na minha presença. Esse lugar está em me obedecer. Esse lugar está em ouvir a minha voz, porque eu sei bem aonde eu quero te colocar. Aonde eu quero te colocar. Aonde você vai ser usado e usada por mim. Aonde eu vou usar você. Há um lugar aonde você vai viver. Espera, a hora vai chegar. Permaneça, permaneça, eu sou contigo. As lutas podem até se intensificar, mas eu sou o Deus de Israel. Eu luto, eu pelejo por você. Eu luto, eu pelejo por você. Aleluia. Há um lugar, Deus Santo, que nós possamos perseverar neste lugar. Que nós possamos buscar o Senhor e que nada tire ninguém aqui, Pai, ninguém do Senhor, do lugar aonde o Senhor plantou, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele tem o melhor para a minha vida, para a sua vida, e glória a Deus. E pode se assentar, porque a pregação ainda não acabou. Deus é bom, há um lugar. Mas quando nossos olhos não estão no Senhor, o lugar de Deus parece não ser bom, parece ser amargo, parece ser triste, parece renúncia demais. Mas quando o nosso coração já vai se agradando do que é de Deus, é tão diferente, porque a gente não quer mais sair, a gente quer ficar e buscar as respostas até Ele entregar. Então demore mais na presença de Deus. A quarta resposta está no versículo 22, olha o versículo 22 aí, Lucas 1, no versículo 22, aleluia. Essa semana vou te desafiar a demorar mais. Pastor, eu só oro 1 minuto, acorda mais cedo, ora 5, busca mais, põe um louvor mais, ore mais, pergunte mais, busque mais a Deus, e você vai receber mais dele, amém? Fala com ele, se eu esqueci de alguma coisa que o Senhor me disse, traz à minha memória. A palavra de Deus diz que nós temos que nos lembrar disso, trazer à memória o que nos traz esperança, o que nos leva para frente. É isso que tem que estar aqui na minha mente e na sua mente. Versículo 22, e saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos. Ele ficou mudo, mudinho. Olha o versículo 22, eu aprendo aqui na quarta resposta, quando você olha para a sua caminhada, e você vê que você está obedecendo a direção que Deus te deu. Deus falou com Zacarias, você vai ficar mudo. Imagina Deus falar um trem desse comigo, Paulo Vitor, vai ser bênção, né? Muita gente vai gostar, que eu falo que é uma beleza, mas não falou comigo, falou foi com ele, né? Eu preciso reduzir bastante nessa parte. Deus falou, ele não falou para mim ficar mudo, né? Nós temos orado, falou para Zacarias, para ele ficar mudo. Agora ele olha para a caminhada dele, e ele vê que ele está obedecendo uma direção mínima que Deus deu para ele. Aí quando eu olho para a minha caminhada, e se você olhar para a sua, você vê que você está obedecendo aquilo que é uma coisa mínima que Deus mandou você obedecer, então é um sinal aí, que Deus está próximo de entregar aquilo que Ele te prometeu, ou que independente de estar próximo ou não, você está na posição certa, amém? Agora se eu olho para trás e eu vejo que eu não estou obedecendo, eu tenho que dar zoom, virar aqui, reposicionar e entrar de novo, o mais rápido para mim não perder, o mais rápido para mim não ter consequências erradas. Meu Deus, ontem aqui no finalzinho, uma pessoa estava passando ali, a gente estava lanchando, muito menino, não tem ventilador daquele lado de lá ainda, por enquanto, mas Deus vai trazer existência nesse calor que vai fazer, a janela estava aberta. Passa uma pessoa, me chama pelo nome, depois eu tive que abrir a porta, e aí nós sentamos aqui, a luz aqui estava apagada, e ele falou, eu escutei, eu passei na rua, ouvi uma voz, e eu reconheci aquela voz, eu conheço aquela voz, era eu falando com os meninos lá, papapá, aquela loucura, lanche, cabelo caindo para todo lado, os meninos me ajudando, né, Arthur, beleza pura, e ele falou que reconheceu, e ali ele entrou, era uma adolescente, de quando eu era líder de adolescente, lá na igreja na qual nós nos convertemos, mas hoje ele tem lá seus 20 cacetadas, nem sei quanto, e aí drogado, e ali não só com álcool, mas com outras substâncias, e ali chorando, e ali falando de tanta opressão. Por que ele entrou aqui? Porque lá fora estava horrível,
E ele foi falando, foi chorando, e foi falando, e foi chorando, e eu fui falando para ele, não tem jeito de você viver no reino das trevas, sendo que você já tinha sido trago para o reino da luz, você cresceu na palavra, então por que você está vivendo lá fora, perdeu o casamento, não consegue mais estar com os filhos, a profissão já não está bacana mais, o negócio está horrível. E eu falei para ele, há um lugar, há uma direção, há uma possibilidade, mas você tem que decidir. Agora que eu vou orar, para quê? Para que Deus te dê um alívio e paz, para você sair daqui e conseguir andar. Mas se você quiser viver mesmo a promessa de Deus na sua vida, você vai ter que decidir, vai ter que querer muito, buscar ajuda e entrar de novo na posição. Então, gente, é triste, muito triste, quando você vê alguém que deveria estar caminhando com Jesus, né, e não estar mais. E ele sabe daquilo, como que é, e está lá naquilo que não é. Então nós oramos, daí a pouco ele já teve condição de parar ali e pegar um pão com molho com refrigerante. Daí a pouco chegou um colega dele, que eu já entendia, da mesma balada. E ali eles saíram, e pelo que eu entendi vai continuar tudo do jeito que está. Então eu tenho que lutar para perseverar, eu não posso dar bobeira, o diabo ele não brinca de ser diabo e de cumprir a missão dele. Então, quando eu olho para a minha caminhada, eu estou obedecendo, é um sinal. Por que que às vezes as dúvidas vêm, né, mostrando às vezes que o plano de Deus não vai acontecer? Porque às vezes eu não estou obedecendo. Se eu não obedeço uma direção, um sonho que Deus me deu, uma palavra que Deus me deu, se eu não ponho o pé na onde Ele manda eu pôr um pé, daí a pouco vem uma dúvida aí. Por que que vem a dúvida? Porque eu já não estou obedecendo mais. Mas se eu me reposicionar, o nosso Deus é aquele que está pronto a abraçar, que faz algo novo. E aí, num algo novo, vem a vontade dele para a nossa vida. De tudo não tem como fugir do nosso Deus. É tão bom, né, obedecer e buscar Ele o quanto antes, para que a gente viva o sonho dele. O sonho dele, gente, é bom, é maravilhoso. Amém? E há uma possibilidade, porque Ele é que é poderoso, né? Então nós temos que obedecer como? Na risca. Na risca. Deus mandou, Arthur, faça. Não entendeu? Obedeça. Num primeiro momento, Zacarias, ele duvidou, lá naquele versículo 13. Mas num segundo, como ele permaneceu em ouvir a voz de Deus, veio o versículo 18. Se ele corta, rompe com Deus no 13, ele não escutar o 18. Então, qual o detalhe? Que às vezes a gente não persevera, a gente não continua a ouvir o resto que Deus tem para falar, a ouvir o restante da palavra que Deus tem para mim no todo dia. Mas o bacana é que nós temos perseverado. Essa semana, esses dias aí, eu deparei com uma foto dos adolescentes aqui da igreja, lá de trás, de 2 anos e meio, 3 para trás, e foi tão bom ver que alguns estão aqui, aleluia. Os que não estão, estamos em oração para que retornem, para que encontrem o plano de Deus. Mas é tão bom, a gente fica triste por um lado, mas temos que nos alegrar também com os meninos que estão. Porque há perseverança, e não é a perseverança que Deus vai nos abençoar. Então ali a dúvida foi embora. Por quê? Porque ele perseverou em escutar o que Deus tinha a falar com ele. E ali Deus falou, olha, eu vou fazer assim, 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 assim. E assim nós vamos fazer. É igual que a menina falou lá para Naamã, olha, eu sei aonde tem a resposta para a sua vida, está em Eliseu. E vai ser assim, assim, assim. Então a gente tem que estar como? Conectado com aquilo que Deus tem a nos dizer, né? Infelizmente, muitos não continuam. Às vezes a pressão, a opressão, o desejo interior nosso fala mais alto. Mas aí nós temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar a matar essas vontades para viver aquilo que é bom. Amém? A quinta resposta está no versículo 23, né? A gente vai até o 25. No versículo 23 está escrito: e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, ele voltou para casar. Aí como ter certeza então que vai acontecer? Quando você anda na direção da promessa. O que Deus falou? Ele teria um filho. Ele estava servindo a Deus no ministério, na igreja, no templo lá, tanto tempo lá. E aí onde que a esposa dele estava? Em casa. Aonde que o menino ia nascer? Não tinha hospital César Leite. Ia nascer em casa. Então assim é bem óbvio, né, que ele teria que ir para onde? Para casa. Mas às vezes alguns não vão para casa, não vai para a direção que Deus deu. Ah não, pastor, é claro que ele ia para casa, o menino ia nascer, estava doido para que nascesse. Mas alguns não andam na direção que Deus dá.
Se a promessa de Deus está num certo lugar, é para lá que eu tenho que ir. Numa certa posição, é para essa posição que eu vou. Num certo nível de busca, não adianta eu ficar no raso, eu tenho que mergulhar. Então eu tenho que andar de acordo com a direção. Se a bênção está em Vitória, o que eu vou fazer em Belo Horizonte? Se está em Belo Horizonte, o que eu vou fazer em Vitória? Para Abraão, Deus falou assim, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para qual terra, gente, que ele deveria ir? Para São João do Manhuaçu? São Pedro do Havaí? Caratinga? Nova York? Não, para a terra que Deus iria mostrar. Agora ele falou assim, você sai de onde você está. No caminho eu te mostro. Porque chamou Abraão para andar por fé. Mas sabe o que aconteceu? Abraão, ele desceu ao Egito. O Egito não é lugar para a gente passar nem perto. A Eliane falou hoje sobre aqui. O Egito não é lugar para a gente passar perto. Ele foi lá e desceu ao Egito. Aí em casa você pode ler Gênesis, você anota aí para ler, Gênesis 12, do versículo 10 ao versículo 20. E quando ele toma essa decisão de ir ao Egito, foi por causa da circunstância. Veio uma fome, Raina, tão terrível, que ele pensou no Egito, lá tem dinheiro, lá tem bênção, lá tem riqueza, tem os faraós, e eu vou para lá. Ele tinha que ter falado, Senhor, o Senhor me chamou para ir para Canaã, a terra que o Senhor me mostrou, agora tem uma fome terrível, Senhor, o que eu faço? O Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é o Deus que provém, se o Senhor quiser que eu vou no Egito, o Senhor me guarda, mas se o Senhor não quiser, o Senhor manda comida aqui agora. Ele não fez isso. Ele desceu ao Egito, e quando ele chega lá no Egito, ele já entra com mentira, ele pega e fala aqui, aquela que era a esposa dele, que era então a irmã dele, para que Faraó pudesse se agradar dela e tomá-la como mulher, e em troca desse favor, pagasse, desse grana para o próprio Abraão, e sabe o que aconteceu? Pessoas começaram a morrer, por causa dessa decisão errada de Abraão. Uma decisão errada nossa leva à morte, ou pode levar à morte, não só nossa, mas de pessoas que estão ao nosso lado. É por isso que eu falo que orem para os pastores, porque se a gente toma uma decisão errada, vai todo mundo junto, né? Mas glória a Deus, está dando certo essa parceria, né? Vocês oram para nós, nós oramos por vocês. Então olha a decisão que ele tomou. Não era para entrar lá. Como que eu sei que o trem não é de Deus? Se eu tiver que entrar com mentira, com ocultar alguma coisa, se eu tiver que enganar, ser enganado, trapacear, é porque não é de Deus o trem, não é de Deus o negócio, eu não estou na rota mais. Aí, ele, enfim, Deus moveu o Faraó, expulsou ele de lá, porque se a gente está no lugar errado, até o diabo expulsa a gente de lá, se o negócio ficar feio para ele não deixa a gente ficar lá não. E aí ele teve que sair de lá. Agora, quando você abre para mim lá em Gênesis 13, olha uma coisa, Gênesis 13, Gênesis no capítulo 13, glória a Deus e aleluia, Gênesis 13, olha uma coisa aqui, uma anotação, você que está lendo Gênesis, com a pastora Eliane, se você não está, pode começar, enquanto você chegar lá no capítulo 13, você vai ler, mas eu já estou adiantando aqui para você, Gênesis 13, olha o versículo 3, agora é o retorno de Abraão. É tão bom saber que Jesus é vivo, é poderoso. Se alguém foi para o Egito e está vivo, pode voltar. E ele no retorno, no versículo 3, do capítulo 13, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar aonde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. A hora que ele saiu do Egito, ele falou assim, para onde eu irei? Para o lugar de onde eu saí, do plano de Deus. Não adianta eu sair do lugar errado e ir para um outro errado, vou continuar errado. Eu tenho que voltar para o plano, eu não estou falando de cidade, de lugar. Estou falando de posição, pode até ser, mas eu estou falando de posição. Para onde que eu tenho? Eu tenho que ir para a mesma posição, principalmente se ainda tiver essa oportunidade. Para a mesma posição que Deus, Ele me colocou. E o que a gente fazia lá? Olha o 4. Buscava mais de Deus é a resposta. Olha o 4. Até ao lugar do altar em que antes ali eu tinha feito.
E ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Sabe por quê? Que ele voltou lá para o lugar onde ele adorava, aonde tinha devocional, aonde tinha a presença de Deus, porque no Egito não tem jeito. Quando a gente está no Egito, você sabe que você está no lugar errado, nem vontade de adorar tem. E se a gente começa a adorar, vem a culpa, vem o peso, vem a pressão, vem a opressão. No Egito não tem jeito de conciliar com as coisas de Deus. Aí quando Deus expulsa ele de lá, ele vê uma tragédia, pessoas inocentes morrendo por causa dele, parecia Jonas. Ele sai de lá, volta ao princípio, e aí ele faz uma coisa, ele levanta um altar para o Senhor de novo, como se ele falasse, meu Deus, eu não precisava ter ido lá para aquele lugar do Egito, daquela posição do Egito, mas agora que eu vou recomeçar, eu voltei ao princípio, no princípio tem altar de Deus na minha caminhada. No princípio tem adoração, no princípio tem busca, no princípio tem a presença, no princípio eu quero estar no lugar aonde Deus vai me abençoar, aonde tem a vitória. Então se eu estou nessa pegada, nessa caminhada, longe do Egito, glória a Deus, vai dar certo. Com quantos anos? Que dia? Que mês? Se Deus quiser, Ele nos conta tudo isso. E se Ele não quiser, eu tenho que perseverar até eu encontrar aquilo que é para a minha vida, ou até Ele me buscar. Mas eu não posso sair nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá, senão dá. Então, não tem altar, não tem adoração, vamos criar. Não tem louvor, não tem palavra, não tem oração, vamos ter. Porque é ali que a presença de Deus vem. Ali que a gente escuta o Espírito Santo, ali que a gente vai perseverar, ali é que Deus vai mostrar, olha, tem laço lá, não vai lá, ali não, ali não, ali não, aqui sim. É nesse lugar que nós cantamos aqui, aleluia. Deus é bom, mas eu preciso perseverar na direção que Deus vai me dar. Zacarias foi bobo, não, minha mulher vai ter um neném, onde que ela está? Em casa. Para onde que eu vou depois que eu sair daqui dos cultos? Para casa. Então assim aconteceu na vida dele. Ele foi para onde? Para onde ia ser a bênção. Para onde ia ser abençoado. Aqui, né? Glória a Deus. E é o Espírito Santo que nos guia até lá, gente. É claro que ele pensou, minha família vai morrer, minha esposa vai morrer, eu vou perder a promessa de Deus, muita fome, com fome eu não chego a Canaã, eu vou correr no Egito. Não vai não. Ora primeiro. Pede a Deus a direção, chama mais alguém para orar com você, mas não experimenta o Egito de novo não. Egito é passado, Egito não é de Deus, estou fora. Então Deus é bom. Sexto e último tópico está aqui nos versículos 24 e no versículo 25 lá de Lucas 1. Glória a Deus, o Lucas também está aqui na igreja, né? Como é bom, né? Discípulo para todo lado, né? Esse menino que veio aqui ontem chamava Mateus, eu falei assim, rapaz, por que será que Deus permitiu de você chamar Mateus, cara? Falei com ele, é para você ficar firme, né? Deus é bom, vamos orar para que Deus faça a obra na vida dele. Aí tem Lucas, Mateus e tantos outros discípulos. Lucas 1, no versículo 24, né? Lucas serviu ao Senhor, sendo médico, olha que coisa boa, Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Lucas 1, no versículo de número 24, e depois daqueles dias, né, de tudo isso acontecer, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha, entre os homens. Quem em seu coração busca mais de Deus, contempla a promessa dele. Quem em seu coração busca mais de Deus, ter mais de Deus e deixar Deus ter mais espaço dentro de nós, contempla, experimenta, põe a mão, vê, enxerga a promessa de Deus na sua vida. Me lembra aqui de um casal, talvez está até escutando a gente, chama Ana e Kennedy, e eles não tinham filhos, e nós fomos lá, não sei se isso tem 1 ano, deve ter um pouco mais, né, porque engravidou e já nasceu. E naquela tarde, lá no terraço da casa, ele falou assim, o meu sonho é ter filho. E a gente já está casado um tempinho e não tem esse filho. Falei, mas nós vamos orar. Aí demos nas mãos lá, aquele dia aglomeramos bastante, não tinha pandemia, e a gente orou em nome de Jesus, e foi orado, e o neném veio. Está lá, Davi, bonitão. Né, a família está passando por uma situação de Covid, mas Deus está livrando em nome de Jesus, vai dar a cura para ele, né, e ele até testemunhou comigo ontem, é um menino novo, né, e ele então falou que o que salvou ele ali, o Senhor Jesus na hora,
foi que ele foi procurar um tratamento particular, porque se ele tivesse seguido o protocolo do postinho, ele falou, eu teria morrido. Tem o áudio aqui comigo, é dele falando isso com relação ao Covid. Então ele, o neném, a esposa, estão lá, né, e a gente está orando aqui por eles, mas eu me lembrei disso. Então olha, quem anda na direção de Deus, contempla a vitória, aquilo que Deus tem para a sua vida, a promessa de Deus que está desenhada lá no céu. Não ter filhos para aquele casal, naquela época, naquela circunstância, representava humilhação e vergonha. Mesmo servindo a Deus, eles pensavam, as outras pessoas pensavam, talvez até falavam, deve ter alguma coisa errada, porque eles estão servindo a Deus e não têm filhos. É coisa lá daquele contexto. Isso não é uma verdade. Aí, Deus vai e entrega para eles o neném. E ali, aquela vergonha que eles sentiam, né, Deus então muda, Deus ele transforma, e eu quero falar isso para você, qualquer vergonha, Deus já levou lá na cruz do Calvário, qualquer humilhação que a gente tenha passado, Deus já levou lá na cruz do Calvário, para que eu viva a vontade de Deus na minha vida, mas eu tenho que tirar os olhos das circunstâncias. Não é esterilidade, não é questão de falta de dinheiro, não é um Covid-19 que vai tirar aquilo que é promessa de Deus, não é uma proposta de uma noite, de uma semana, não é uma riqueza, não é um relacionamento, nada. Se eu ficar firme, decidido e tirar os olhos daquilo que pode me levar ao Egito. Fique de pé para nós orarmos, né? Eu não sei, Deus é que sabe, Ele é que plantou, né, no meu coração essa mensagem, e quem sabe, se você está olhando para alguma circunstância, agora nós vamos orar em fé, você vai sair daqui falando assim, tira os meus olhos, Senhor, desse vendaval, dessa circunstância, desse desejo, tira, Senhor, diz que parece ser um banquete, está tudo estragado, eu não quero esse negócio não, porque o do Senhor é melhor, se do céu não for me dado, não me interessa, não quero mais não, é a minha alma que quer, mas meu espírito não quer, ele quer viver os teus planos, os teus sonhos, me dê, Senhor, uma unção de perseverança, e nós vamos orar. Então feche seus olhos, pense aí com Deus, você que está em casa também, pense aí com Deus, Deus está no controle, né? Coloca para Ele é que sabe, você sabe também aonde que você está, se você está no lugar de adoração, se tem altar, se por acaso está no Egito, se você está dentro da promessa de Deus, ou se os seus olhos estão doidos para fugir, está doido para olhar para a circunstância, mas nessa noite, se você crê, Deus é esse Deus que tira o seu foco da circunstância e coloca nele, mas é você que tem que falar, eu quero. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, essa palavra ministrada que veio do trono da graça para a minha vida, e eu espero que para a vida dos meus irmãos também que nos ouvem agora. Meu Deus, Espírito Santo, sonda os nossos corações, o Senhor já sabe, mas mostra para nós, Pai, talvez até aqui nós estamos com os olhos nas circunstâncias, com os olhos, meu Deus, em tantas coisas ruins, desgraças que aconteceram na nossa vida, com os olhos naquilo que o diabo e o Egito oferecem, como se aquilo fosse melhor, mas o Senhor sabe das nossas limitações, mas o nosso pedido nessa noite é que, Pai, aquele que está com o olho na circunstância, não está crendo no milagre, não está crendo na promessa, está achando que está longe demais, que não vai perseverar, meu Deus, tira esses olhos da circunstância agora. Mostra para esse que o Senhor tem mais poder do que a circunstância. Mostra que a circunstância é só um tempo de prova, porque no Senhor irá vencer, no Senhor irá romper, no Senhor irá permanecer, porque esse lugar que o Senhor tem é melhor, porque o Senhor é esse lugar, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, Pai, entra agora, Deus, com teu poder para libertar, entra com teu poder para curar, entra com teu poder para renovar os que estão cansados, para dar força, Deus, aos abatidos, para trazer certeza e convicção àquele que está na dúvida, meu Deus, mas para que haja o romper na tua direção, meu Pai, aquilo que é laço, o inferno preparou, meu Deus, veio ali como aquela mulher de Potifar, cheio dos elogios, cheio das propostas, meu Deus, mas o Senhor é Deus para mostrar, aonde houver um laço, mostra para os teus filhos, mostra para a tua igreja, mostra para nós, para que possamos passar longe, meu Deus, e não cair nas armadilhas do diabo,
porque o que o Senhor tem é melhor, o que o Senhor tem é maior, o que o Senhor tem está desenhado no céu, e que o Espírito Santo testifique a cada um, porque a tua palavra de Deus, que aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, e pessoas não influenciam, circunstâncias não dominam, porque aquilo que o Senhor plantou está plantado, e o Senhor plantou lá na cruz do Calvário, algo novo na minha vida e na vida dos meus irmãos, e que nós possamos viver a tua promessa e a tua vontade e não a nossa, para que o nome do Senhor seja glorificado nesse tempo. Que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, cada vida que nos ouve, cada um no teu corpo, Pai, e que Deus, cada um possa essa semana, a buscar, a gastar mais tempo, a demorar mais no Senhor, a ter mais de Ti, e que o Senhor Deus vai nos limpando, vai nos sarando, vai tirando todo o Egito de dentro de nós, e que venham os teus sonhos, venham os teus planos, Pai. Dê certeza a cada um que o que o Senhor tem desenhado é maior, porque já diz a tua palavra, os teus pensamentos, os teus caminhos são maiores, são melhores, e que nós a cada dia possamos viver aquilo que é teu, Senhor. E se acaso pisarmos em algum terreno que não é para pisar, Espírito Santo avisa, mostra, gera em cada um aqui, para que nós possamos afastar desse caminho e ficar sempre no caminho do Senhor. Esta, Pai, é a nossa oração. Continue falando aos nossos corações. Quem sabe quando a gente dormiu o sonho, meu Deus, o Senhor vai confirmar. Quem sabe, Deus, o Senhor vai nos trazer a memória agora, uma direção que o Senhor já nos deu, como o Senhor já tinha dado para Zacarias, falou tão claro. Eu ouvi as tuas orações, mesmo assim ele estava ali com pouca fé. Quem sabe o Senhor agora está lembrando de coisas que o Senhor mostrou, coisas que o Senhor falou, sonhos que o Senhor já deu, palavra que o Senhor já ministrou. Deus Santo, vai nos lembrando daquilo que é importante nessa noite, porque nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos leva para a tua vontade, meu Deus, e que essas boas memórias que o Senhor falou, que o Senhor disse, Deus, possa nos manter na tua presença, perseverando, Deus, naquilo que é projeto, que é sonho do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada um que está aqui, cada um que está em casa, cada família. Abençoamos, Deus, cada criança que nós atendemos, cada um que recebeu aquele kit, cada família, aqueles que ainda irão receber. Abençoamos também os adolescentes, meu Deus, que têm crescido, meu Deus, varões e varoas de Deus nesse tempo, crescido. Deus, guarda cada um, livra dos laços, meu Deus, em nome de Jesus. Cuida, Pai, dos adultos, das famílias. Cuida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que haja o crescer, o multiplicar, o prosperar do Senhor em cada vida, em cada família. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.